Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu de novo da região de Tiro, passou por Sidônia e continuou até o mar da Galileia, atravessando a região da Decápole. Trouxeram então um homem surdo que falava com dificuldade e pediram que Jesus lhe impusesse a mão. Jesus afastou-se com o homem para fora da multidão. Em seguida colocou os dedos nos seus ouvidos, cuspiu e com a saliva tocou a língua dele. Olhando para o céu, suspirou e disse: Efatá, que quer dizer abre-te. Imediatamente seus ouvidos se abriram, sua língua se soltou e ele começou a falar sem dificuldade. Jesus recomendou com insistência que não contassem a ninguém, mas quanto mais ele recomendava, mais eles divulgavam. Muito impressionados diziam: Ele tem feito bem todas as coisas. Aos surdos faz ouvir e aos mudos falar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos e irmãs, nós celebramos a 5ª semana do tempo comum, refletindo o Evangelho de São Marcos. E nesta semana nós estamos acompanhando os primeiros grandes milagres realizados por Jesus, atingindo pessoas que de uma forma o procuraram e pessoas que também estavam presentes no meio da multidão. Hoje, Jesus cura um surdo mudo, alguém que já não ouvia, nunca ouviu, uma surdez de nascença, nós podemos dizer, e esta surdez impossibilitava o homem de falar, não conseguia falar de um modo claro, não conseguia se comunicar. E dentro do contexto do Evangelho, essa cura, esse milagre, ele tem um significado profundo, porque além de ser um milagre operado por Jesus, ele recebe como que uma graça que não somente restaura a sua vida física, ele era surdo e passa a ouvir, era quase mudo e fala agora com facilidade. Então, essa cura, mais do que um milagre, digamos assim, humano, físico, ela passa a ser um ato de libertação. Veja, o enfermo, o doente, na época, no tempo de Jesus, era considerado alguém que tinha sido punido por causa do pecado dos seus antecedentes. A doença, ela era considerada como que um castigo. Então, o doente, além de sofrer as consequências daquela enfermidade, ele era vítima também do preconceito de uma comunidade, de um povo. Então perceba a fé, a esperança desse homem quando ele se encontra com Jesus. Claro, a cura física era importante, mas a cura, digamos assim, espiritual, esse processo de libertação pelo qual ele passava.
alguém que era fechado para o mundo, alguém que não podia comunicar-se, não tinha condições de se comunicar, logo tinha a sua vida como que bloqueada, uma vida, uma existência fechada para dentro de si, não se comunicava com o mundo. Então, esta ação de Jesus, ela devolve ao homem aquilo de melhor que o ser humano pode ter, que é a sua capacidade de comunicar-se, ouvir e falar. E hoje nós percebemos o quanto essa condição humana, ela faz a diferença em nossa sociedade, no mundo em que nós vivemos. Este ato de comunicar-se, quem não se comunica, termina no isolamento, termina só, na solidão. E há muitos que, por causa dessa dificuldade, terminam até mesmo na depressão, na angústia, por não se sentirem parte de uma sociedade, de um mundo, de um conjunto, de um grupo de pessoas. E, quanto pior, aqueles que são excluídos, porque muitas vezes falam a verdade que muitos não querem ouvir. Então, perceba a grandiosidade desse milagre operado por Jesus. Jesus, então, faz como que aquele processo de passar a saliva nos olhos e na língua deste homem, e em hebraico diz efatá. O Evangelho mesmo já nos esclarece dizendo que significa abre-te. Este abrir-se, não fechar, não reduzir, mas abrir. Abrir-se para um mundo onde você poderá se expressar, se comunicar, partilhar aquilo de bom que Deus mesmo lhe concedeu como talento, como graça, como sinal das bênçãos que Ele nos concede. Perceba que para nós hoje, em primeiro lugar e acima de tudo, cabe-nos a missão de transmitir ao outro, a partir da fé que nós vivemos, a possibilidade de um momento de partilha, de convivência. Não podemos nós sermos os autores da exclusão, não podemos nós, cristãos, portanto, homens e mulheres que rezam, que creem em Jesus, não podemos nós sermos os responsáveis pela exclusão daqueles que pretendem ou que dentro de si têm o dom, a graça de anunciar, de falar o bem operado por Jesus. Não podemos nós sermos aqueles que silenciam a voz dos fracos, dos humildes, daqueles que são oprimidos. Precisamos, a partir do abre-te, do efatá, pronunciado por Jesus, caminhar nessa busca pela abertura, pela partilha, pela comunhão de todos na igreja, independente das suas ideias pessoais. Cada ser humano deve ter a possibilidade de se comunicar, falando, transmitindo aquilo de bom que existe dentro de cada um. No final, Jesus pede que o fato não fosse divulgado,
que não se fizesse tanto barulho, tanta divulgação em cima desse fato, mas como em outras vezes, em outras situações, Jesus apenas terminava de falar e a pessoa já saía anunciando o milagre recebido. Jesus pede que esse milagre não fosse divulgado justamente para que as pessoas não vissem nele alguém que estava ali só para essa finalidade, só para fazer milagre, só para um sensacionalismo, só para um popularismo. Jesus veio anunciar o reino de Deus, veio trazer o reino dos céus já aqui na terra. E nós sabemos que o reino de Deus, a construção deste reino, passa por todo um projeto que está dentro do Evangelho. Então a nossa fé, a nossa busca por Jesus não deve ser uma busca por milagres, por soluções, uma busca por ganhos humanos, mas sim uma busca por vivenciar a verdade anunciada no Evangelho e assim construir o reino de Deus. Que a intercessão desses dois grandes santos que hoje celebramos, Cirilo e Metódio, co-padroeiros da Europa, esses homens que, como já ouvimos, levaram o Evangelho para a região eslava da Europa, que eles intercedam a Deus por nós. E que a partir desta prece, desta oração, todos os povos cheguem ao conhecimento de Jesus e possam alcançar a libertação, possam ser ouvidos, possam também se pronunciar, falando abertamente a verdade anunciada pelo Cristo. Que o Senhor ilumine a todos nós. Vamos